Não há como precisar o mundo antes de ser resertado, mas podemos imaginar o quão abundante e exuberante ele era. Em anos de pesquisas foram encontrados em diversas partes do planeta enormes fósseis de vida vegetal e animal com dimensões individuais e coletivas muito maiores em relação à vida que conhecemos hoje, e também possíveis seres que foram petrificados durante o dilúvio. Será mesmo que isso é possível? No vídeo de hoje nós vamos voltar no tempo até a era pré-diluviana para conhecermos um pouco mais sobre as possibilidades de vida antes do dilúvio e os seus mistérios. Tá curioso? Quer saber mais? Então vem comigo que eu te conto já! Você consegue imaginar que a vida no planeta era muito mais diversificada e abundante nos tempos antediluviano? Pois é, ao que tudo indica, o nosso planeta era bem diferente antes do fim. Essa teoria é sustentada pelos enormes depósitos fósseis de vida vegetal e animal com dimensões individuais e coletivas muito maiores em altura naquela época do que em relação à vida que nós conhecemos hoje. E isso só seria possível se o planeta tivesse condições ambientais diferentes às quais temos atualmente. Mas antes de citarmos as possíveis condições ambientais do nosso planeta na era pré-diluviana, vale ressaltar que essas suposições partem do princípio bíblico, como está retratado nas Escrituras, juntamente com recentes dados científicos. O que veremos a seguir são apenas algumas especulações ainda em estudo, mas muito interessantes e com possíveis provas de evidências. Número 1. Maior concentração de oxigênio e pressão atmosférica. Existem evidências de condições atmosféricas diferentes na era pré-diluviana que se apoiam, como por exemplo na concentração de oxigênio ou na pressão atmosférica bem maior do que hoje. Há certo consenso de que no passado a atmosfera do planeta tinha cerca de 50% mais oxigênio do que atualmente. Número 2. Dossel ou canopla de água ao redor do planeta. Com base em alguns versos indiretos, muitos criacionistas entendem a existência de um dócel de vapor de água que envolvia a Terra até a primeira chuva cair durante o dilúvio. Acredita-se que na época pré-diluviana não havia chuva, e isso significa que o ciclo hidrológico que existe hoje não era o mesmo daquela época. Número 3. Montanhas mais baixas. Para o mestre em ciências Brian Thomas, o fato de os animais chegarem até Noé vindo de todas as regiões daquele único continente pode significar que eles não encontraram barreiras montanhosas intransponíveis, como os Himalaias, por exemplo. As rochas da Terra contêm tantos fósseis marinhos rasos que devemos imaginar vastos mares rasos naquela época, ao contrário da maioria dos oceanos profundos de hoje. Além disso, a julgar pelos números e tipos de plantas pantanosas e animais enterrados com dinossauros, a Terra pré-diluviana deve ter tido grandes regiões pantanosas. Número 4. Oceanos rasos e ciclo hidrológico. De acordo com o geólogo Max Hunter, o ciclo hidrológico antediluviano pode ter sido muito diferente do que é hoje. A névoa que regava a Terra pode ter resultado na lenta exolução da água do manto criado através da crosta fina. As escrituras indicam que os rios existiam, mas devido a uma provável falta de atividade de tempestade e porque sua origem era da névoa, as taxas de fluxo nesses rios teriam sido extremamente regulares. Número 5. Árvores gigantes da sabedoria. Acredita-se que existiu árvores de proporções gigantescas que guardavam dentro de si uma enorme quantidade de informações em memória devido ao seu principal componente, o silício, e não o carbono como acontece hoje. E para quem não sabe, o silício é a matéria-prima da inteligência artificial. Empresas de tecnologia dependem desse componente para desenvolver seus projetos tecnológicos. Na era pré-diluviana haviam árvores com quilômetros de altura que tinham como condutor de energia o silício, e por isso produziam frutos gigantescos, capazes de alimentar toda a vida na Terra, e supondo que estas árvores tenham sido cortadas, o que temos hoje no nosso planeta são minúsculos arbustos e as grandes montanhas que vemos são apenas uma pilha de troncos de árvores de silício petrificados. Número 6. Gigantes petrificados. Acredita-se que após o dilúvio todos os seres que viviam na Terra provavelmente foram petrificados, isso porque as descargas de plasma durante a tempestade e o contato com a água, cujo alguns pesquisadores dizem que pode ter sido fervente, causaram uma reação química nestes corpos à base de silício e por fim acabaram sendo petrificados. Todos esses supostos seres que foram solidificados são hoje o que compõe a geografia do nosso planeta, ou seja, seriam montanhas e montes que vemos ao redor do mundo. São muitos mistérios que talvez a humanidade nunca possa desvendar, mas é fascinante pensar em um mundo tão abundante e de proporções colossais que só vemos e imaginamos em obras fictícias. Mas e vocês, o que acharam?
Acreditam que o nosso planeta era mesmo habitado por gigantes? Deixem nos comentários e não se esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Por hoje é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau!